Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra os melhores audiobooks dos grandes mestres, Bob Proctor, Neville Goddard, Joseph Murphy, Napoleon Hill, entre outros. Se você for novo por aqui, já aproveita para se inscrever e ativar o sino de notificações, pois todo dia aqui no canal tem vídeo novo, com os melhores audiobooks para você. E se gostar do conteúdo, também deixe seu like para me ajudar a trazer novos livros para você. Hoje trago para você com muito carinho o livro Mindset, a mentalidade de crescimento de Davison Renato. De novo, seja bem-vindo e bom estudo. Introdução. Neste mundo, você está crescendo ou está morrendo. Não há meio termo. Se você está de pé ainda com zero de progresso, você está em decomposição. O mesmo vale para o sucesso. Isso requer que você se envolva no processo de crescimento pessoal em todos os momentos. E de todas as coisas da vida, o que você acredita em si mesmo pode afetar seu sucesso ou fracasso. As pessoas que acreditam que suas habilidades podem ser melhoradas através de seu trabalho duro e dedicação, normalmente seguem em frente e agem sem apresentar desculpas. Essas mesmas pessoas também demonstram uma mente aberta, estão dispostas a aprender, e têm sido vistas como mais bem-sucedidas em diferentes aspectos de suas vidas. Então, como elas fazem isso? Este livro vai te dizer como. Você verá que a mente é a força suprema para chegar onde você quer ir, mas você precisa aproveitar seu poder corretamente. Como você pode fazer isso? Vamos descobrir juntos. Capítulo 1. O que é mentalidade? A mente é uma ferramenta muito poderosa e, em última análise, determina quem você é como pessoa. Também conhecida como mentalidade, este padrão de pensamento ou o seu quadro mental tem impacto sobre como você pode fazer sentido ao mundo, bem como a si mesmo. Então, em outras palavras, uma mentalidade é um conjunto de crenças e pensamentos que influenciam a maneira como você lida com qualquer situação. Isso praticamente dita a sua personalidade, ajudando a resolver o que está acontecendo ao seu redor e o que você deve fazer a respeito. Como o mindset é formado? O mindset é como sua mente está programada para pensar sobre determinado assunto. Se nossa mente fosse um computador, o mindset seria processador ou software que determina como ele vai funcionar. Desde tempos imemoriais, as pessoas pensaram, agiram e se saíram diferentemente umas das outras. Na maior parte do tempo, o senso comum determina que essas diferenças surgiram das variações de background, experiências de aprendizado e treinamento. Além disso, a pesquisa também aponta na mesma direção. Assim, enquanto experiências, planos de fundo e treinamento são todas variáveis externas, até mesmo variáveis internas, como composição genética, têm um papel a desempenhar. A maioria dos especialistas concorda que hoje a formação de uma mentalidade é uma combinação dos dois. Por exemplo, enquanto todo mundo vem com um conjunto único de genética, suas experiências, treinamento e esforços pessoais levam o resto do caminho. Portanto, suas experiências de vida e genética juntas ajudam a estruturar suas atitudes e crenças. E já que ambos têm um papel importante a desempenhar na sua mentalidade, ajuda a saber o que são esses dois fatores. Em primeiro lugar, sua atitude em relação a algo é como você pensa ou se sente em relação a isso, especialmente quando isso se mostra na maneira como você se comporta. Sua atitude pode ter diferentes componentes, como um componente emocional ou como algo ou alguém faz você se sentir. Depois, há o componente cognitivo, que é como ou o que você pensa sobre o assunto. Isto é finalmente seguido pelo componente comportamental, que mostra como você se comporta quando confrontado pelo sujeito. Depois, as suas crenças, que são meramente os sentimentos de certeza sobre alguma coisa. Crenças são baseados em ideias. Quando em um ponto específico, essas ideias começam a sentir-se certa, elas transformam em crenças. As crenças, por sua vez, moldam a sua atitude, que, por sua vez, moldam a sua mentalidade. Atitudes e crenças, em seguida, dão origem a hábitos que são um reflexo direto de sua mentalidade. Talvez o exemplo mais comum e bem conhecido de uma mentalidade seja ver o copo como meio vazio ou meio cheio. Tipos de mindset. Existem diferentes tipos de mentalidade que podem ajudá-lo a liberar o seu melhor ou conter seu potencial. Não poderia haver uma longa lista destas, mas aqui são um pouco que têm sido apoiados pela pesquisa. Aqui está uma rápida olhada no seguinte: mentalidade de abundância versus minds de escassez. A maneira como você enxerga a abundância ou a escassez em diferentes aspectos da vida influencia grandemente seu sucesso na vida.
Por exemplo, imagine que duas pessoas estejam andando pelas ruas. Elas estão conversando entre si, rindo, brincando, respirando e expirando. Agora você acha que um dos dois pode se preocupar que não haja oxigênio suficiente para os dois? Provavelmente não, já que o ar é abundante. Agora coloque as mesmas duas pessoas mergulhando onde o tanque de oxigênio começa a funcionar mal. Essa pessoa sinaliza a necessidade de oxigênio, e de repente, o ar ao seu redor se torna um bem precioso. Essa escassez poderia facilmente fazer com que os dois se preocupassem com a questão: e se não houvesse oxigênio suficiente para os dois? Na maior parte, a população em geral parece mais inclinada a uma mentalidade de escassez. Elas muitas vezes veem a vida como sendo apenas para ter o necessário, de modo que se elas tiverem para compartilhar, poderia não ser o suficiente para elas. Essa triste mentalidade dificulta muito para que essas pessoas compartilhem qualquer coisa, incluindo crédito, reconhecimento, responsabilidade ou mesmo autoridade com os outros. Em vez disso, eles só acabam competindo para os possíveis e disponíveis recursos, mesmo quando não pode ser uma abundância para tê-los. Por outro lado, aqueles com uma mentalidade de abundância não são limitados por este padrão de pensamento. Em vez de ver a oportunidade como limitados, elas se esforçam para criar mais oportunidades para si próprias e abraçam a mudança em vez de temê-la. Em suma, uma pessoa com uma mentalidade de escassez escolhe pensamentos negativos e adota uma mentalidade de vítima. Na melhor das hipóteses, seu foco diário está em todas as coisas que podem não estar funcionando. Mas outros com uma mentalidade de abundância tendem a colocar todas as suas reservas de energia no que está funcionando e ver infinitas possibilidades de melhorar sua situação atual. Mentalidade produtiva vs mindset defensivo. Esta combinação basicamente lida com o desempenho diário. Muitas pessoas podem pensar que têm uma mentalidade produtiva ou que estão sendo produtivas, enquanto na verdade estão apenas ocupadas. Na realidade, elas podem não estar finalizando tarefas de forma produtiva e concluindo projetos. Pense na sua lista de tarefas diárias e nas 10 coisas que você precisa fazer até o final do dia. Você pode ter passado todo o seu dia correndo e fazendo muitas coisas, mas quando percebe que são 5 horas da tarde, você termina o dia com a impressão que não fez o que deveria fazer, e percebe que você só conseguiu marcar umas das 3 tarefas que estavam na lista das 10 coisas que você deveria ter feito. Você sente que está trabalhando o tempo todo, mas não consegue fazer muito com este tempo que tem durante o dia. Isso significa que você é preguiçoso e não quer alcançar seus objetivos, ou talvez tenha algo a ver com a sua mentalidade. Ter uma mentalidade produtiva significa que você utiliza todos os seus recursos, incluindo seu tempo, energia e esforços da melhor maneira possível. Ao mesmo tempo, isso também significa que você não tenta fazer tudo, estar em todos os lugares, ou até mesmo fazê-lo da maneira mais rápida possível. Muito pelo contrário, significa aproveitar ao máximo o que está disponível enquanto aproveita o processo. Aqueles com uma mentalidade produtiva procuram conhecimento válido que seja testável e usam seu raciocínio para fazer escolhas informadas. Assim, essas pessoas encontram um caminho e passam mais tempo procurando soluções para um melhor desempenho, em vez de encontrar problemas e ficarem presas a eles. Por outro lado, a mentalidade defensiva, como o próprio nome sugere, é autoprotetora e autodefensiva. Este tipo de mentalidade só procura a informação de que ela se sente confortável e fecha para baixo quando percebido como ameaçador. Obviamente, esse padrão de pensamento pode se tornar muito limitante. É também uma maneira aparente de evitar a criatividade, encontrar alternativas melhores para os problemas existentes e muito facilmente cair na rotina. Mas talvez o maior revés dessa mentalidade seja que você aprenda algo baseado em falsas suposições ou impede completamente o aprendizado. Mindset fixo vs mindset de crescimento. Esta combinação é talvez a mais conhecida em termos de mentalidade. Muito resumidamente, uma mentalidade fixa é uma visão estática onde você acredita que você é bom em alguma coisa, ou simplesmente não é, sem nenhuma maneira de mudar o chamado fato ou destino. Por outro lado, uma mentalidade de crescimento é uma mentalidade de aprendizagem com uma visão dinâmica. Essa mentalidade permite acreditar que você pode mudar, melhorar, prosperar e melhorar em qualquer coisa com o treinamento certo. Agora vamos voltar para os 3 pares de mentalidade, que é bastante fácil de ver que uma mentalidade de cada par permite você a explorar, crescer e ser mais em conteúdo em geral. O outro faz o oposto. Essas mentalidades limitantes podem parecer mais confortáveis,
mais fáceis de seguir e exigem menos esforços, mas têm um custo. Não só eles repelem as boas oportunidades na vida, mas também podem impedi-lo de alcançar todo o seu potencial.